porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e agora destaque, a soberba e a loucura. Então, à luz desse texto, eu e você podemos compreender que a soberba, ela nasce, ela brota do coração corrompido do homem, da nossa natureza manchada pelo pecado original. Nós precisamos entender que a soberba e o orgulho não nascem ou vêm de fatores externos. Os fatores externos, eles podem contribuir para o crescimento, para o aumento da soberba e da arrogância. É como se o fogo já estivesse aceso e a questão externa, como o dinheiro, a posição social, a formação acadêmica, o reconhecimento da sociedade, fossem gasolinas jogadas neste fogo que já está aceso. O mal procede de nós. O pecado procede do nosso coração manchado e corrompido. Então nós precisamos entender que o problema da soberba tem origem no nosso coração. E nós somente encontramos a cura de uma enfermidade, somente encontramos a cura de uma doença, quando nós encontramos um diagnóstico preciso. E quando a gente fala sobre esse assunto, a questão da soberba, o pecado da soberba, a primeira coisa importante para nos livrarmos desse terrível mal, para livrarmos desse pecado, é entendermos que a soberba, ela tem origem no coração humano depravado e caído do homem. O segundo aspecto que eu chamo a sua atenção é que a soberba, ela nos afasta de Deus. A soberba, ela nos distancia do eterno. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Tiago 4, 6 e 7. A palavra do Senhor assim nos diz: antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O texto da palavra do Senhor é muito claro, quando nós lemos essa manhã, em Tiago capítulo 4, de 6 a 7, que a soberba, a vaidade, o orgulho, a jactância, ela nos afasta da presença de Deus. Isso pode implicar diretamente no ato de adoração. Daqui a pouco, muitos dos irmãos que estão me acompanhando em casa hão de vir para a igreja para prestar o seu culto ao Senhor. E hoje, se Deus assim permitir, celebraremos a Santa Ceia. Mesmo estando na casa de Deus, mesmo cantando louvores ao Senhor, mesmo estando em companhia dos irmãos, nós podemos estar distantes de Deus. E essa é uma solene advertência, é uma grave exortação. A soberba, ela pode nos afastar de Deus. Podemos cantar as mais belas canções, podemos ouvir os mais lindos sermões, mas se o nosso coração ele for dominado pelo orgulho, pela vaidade, qualquer expressão litúrgica não nos aproximará de Deus. Qualquer ato de culto não fará com que Deus se aproxime de nós. Nós precisamos entender que a condição do coração do homem é de suma importância para o ato de adoração. A forma é importante, adorarmos como Deus prescreve na sua palavra é de suma importância, mas também Deus considera o nosso coração quando nós nos aproximamos da sua presença. Se formos tomados pela vaidade, pela soberba, de achar que somos melhores do que outras pessoas, que precisamos de Deus apenas em alguns momentos da nossa vida, porque enquanto nós tivermos recursos, enquanto nós tivermos saúde e força, nós podemos resolver as nossas questões, cuidar de nós mesmos, à margem de Deus. Enquanto somos tomados por esse tipo de sentimento ou de pensamento, Deus não ouvirá as nossas orações, Deus não aceitará a nossa adoração, Deus não se fará presente junto ao seu povo.
precisamos compreender, meus amados irmãos, que a soberba, ela nos afasta de Deus, ela nos distancia do Pai. Além disso, uma terceira questão importante que eu quero tratar sobre a soberba. A soberba, ela traz queda e ruína. A soberba leva o homem ao abismo. A soberba leva o homem ao precipício. Em Provérbios 16, versículo 18, a palavra do Senhor assim nos diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Todo o soberbo ele cai. Todo o soberbo ele acaba sendo humilhado. Deus abate o orgulhoso, Deus abate o arrogante. Mas eu preciso aqui fazer uma distinção de classes. Deus somente há de tratar, combatendo o pecado da soberba, os seus filhos. Deus ele trata, disciplina e nos livra do pecado. Mas o ímpio, o incrédulo, o réprobo, esse Deus não trata. Esse Deus deixa entregue a sua própria vaidade e soberba. Por que eu estou falando isso? Porque em determinados momentos nós cobramos algo de Deus que Deus não se dispõe a fazer. Deus não se dispõe a tratar, a corrigir o ímpio. O ímpio ele está entregue aos seus próprios caminhos. Deus o deixa. Leia Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26 e o versículo 28. Deus deixa os ímpios, os incrédulos, a sua própria sorte. Mas aqueles que são seus filhos, por isso a exortação bíblica, nós que tememos ao Senhor, é essa. Nós precisamos constantemente tomar cuidado para que o nosso coração não nos venha a enredar pela soberba. Porque se isso acontecer, Deus ele vai tratar de nós. Deus ele há de nos corrigir. E a correção divina, meus amados irmãos, ela pode ser pesada por demais. Então, portanto, eu e você precisamos compreender, meus queridos, que Deus ele trata apenas do coração daqueles que são seus filhos. O ímpio continuará a ser arrogante. O incrédulo continuará sendo dominado pela soberba. Para estes não haverá o tratamento vindo da parte do Senhor. A segunda coisa que Davi não era, Davi também não era ganancioso. Além de ele não ser soberbo, Davi também não era ganancioso. Vejam vocês, amados irmãos, o versículo 1, a segunda parte, quando Davi diz: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Os irmãos que chegaram agora, nós estamos estudando o Salmo de número 131. Nessa segunda parte, amados irmãos, do versículo 1, Davi ele mostra que ele não era movido pelo dinheiro, movido pelo ouro ou pela prata. Davi, ele foi um homem riquíssimo. Ele foi um dos reis mais ricos da história de Israel. Isso fica bem claro no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 26 a 28, quando a palavra do Senhor assim nos diz: ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos em Hebrom, 7 em Jerusalém e 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, e o texto diz, cheio de riquezas e glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Algumas pessoas, até de forma equivocada, elas entendem que é a riqueza que promove a ganância. Não. Um pobre também pode ser ganancioso. Um pobre, ele pode desejar aquilo que ele não tem. O rico, por sua vez, ele ama aquilo que ele possui e ele quer ter mais. E definindo com precisão o termo ganância, ganância é justamente isso. É a ânsia que o homem tem, é o desejo que o homem tem de cada vez possuir mais
e mais. O texto da palavra de Deus nos mostra que Davi, ele era um homem riquíssimo, mas ele mesmo diante de Deus, ele se apresenta como sendo um homem que não procurava grandes coisas e nem coisas maravilhosas demais para mim. A gente pode ler essa oração de Davi e a gente pode julgar aqui Davi pretensioso demais. Mas será que Davi aqui, ele não está falando coisas que ele não vive? Lembremos, meus amados irmãos, que Davi é aquele mesmo que disse que o Senhor sonda os corações, que o Senhor conhece as nossas vidas, Ele conhece a cada um de nós. Então, o que eu e você precisamos entender é que a oração de Davi era uma oração sincera. Davi realmente ele não está escondendo nada de Deus, ele não está enganando ao Senhor. Davi estava sendo sincero, íntegro na sua oração diante de Deus. Ele estava colocando diante do Senhor aquilo que ele realmente não era. Então, nessa primeira parte do nosso estudo, nós vimos agora pela manhã o que Davi não era. Ele não era soberbo e ele não era ganancioso. Vamos à segunda parte então do nosso texto. O que Davi era? Vejamos o que Davi era. Versículo de número 2, Salmo 131, versículo 2 diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Amados irmãos, eu e você podemos observar que nessa oração Davi, ele se mostra alguém confiante. E ele mostra essa sua confiança como uma criança que se aquieta no braço da sua mãe. A gente não sabe o que pode ter ocasionado o choro aqui dessa criança. Pode ser que essa criança esteja chorando com fome, pode ser que essa criança esteja chorando com medo. Nós não sabemos o que levou essa criança a chorar, mas nós encontramos a reação dessa criança, usada aqui na figura por Davi. Quando ela está no braço de sua mãe, ela sossega a sua alma, ela se aquieta. Isso mostra a confiança que a criança tinha na sua mãe, no conforto e na segurança que os braços da sua mãe poderiam lhe dar. Da mesma forma também, meus amados irmãos, Davi se mostra confiante em sua oração. Ele busca ao Senhor, sabendo que no Senhor ele encontrará paz. Davi foi um homem de guerra, que enfrentou muitos inimigos em toda a sua história, em toda a sua existência. Mas o que particularmente me chama a atenção aqui nessa passagem, meus amados irmãos, é que mesmo ele sendo um homem de guerra, ele encontrava confiança não nas suas armas, não nas suas fortalezas, não no seu exército, mas sempre ele menciona que a sua confiança está em Deus. Uns confiam em carros e cavalos, outros em arcos e flechas. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. E Davi também, ele se mostra, meus amados irmãos, como alguém maduro. Davi era também alguém maduro. O texto nos mostra a figura da criança desmamada. Não era uma criança que ainda estava no peito da mãe, dependente do leite materno. Já era uma criança desmamada. Ou seja, quando ele usa essa figura da criança desmamada, ele já está pensando numa criança que já tem uma certa maturidade, que já tem uma certa autonomia. E é importante a gente olhar com atenção cada detalhe do texto bíblico. Ao mesmo tempo, Davi, ele se via como uma criança, claro, diante de Deus, ele se vê como uma criança que encontra confiança, conforto no braço de sua mãe, mas ao mesmo tempo ele faz questão de mostrar que ele não é uma criança desmamada, uma criança que ainda mama, mas que ele é uma criança desmamada, ou seja, já estava dando os seus primeiros passos, já tinha um grau de autonomia. E o que nós precisamos aprender sobre essa questão?
que um cristão maduro, um cristão desmamado, ele é humilde e não soberbo. E a humildade aqui justamente tem a ver com a dependência de Deus. É muito bela essa figura da criança desmamada. É uma criança que ainda precisa do braço da mãe, do conforto do colo da mãe. Assim somos nós. Nós mostramos maturidade quando nós reconhecemos que nós não podemos conduzir a nossa própria vida segundo as nossas próprias vontades e que nós somos incapazes de cuidar de nós mesmos e que precisamos de Deus. Isso se reflete a maturidade cristã. E também em termos um coração agradecido, por saber que diante das lutas, das dificuldades, nós podemos correr em direção ao Pai e nós encontraremos o Pai pronto a oferecer conforto e consolo para nós. Maturidade não é viver independente, distante de Deus, mas é ser como essa criança do texto. Ela já é desmamada, mas ela sabe que mesmo tendo um certo grau de independência e autonomia, ela precisa ainda do colo da mãe, ela precisa dos braços da mãe. Deus quer que nós sejamos confiantes nele. Deus quer que nós depositemos a nossa esperança, a nossa fé no seu agir, no modo como ele conduz a nossa existência, a nossa vida e a nossa história. E maturidade não é ser independente, não é ser soberbo, não é ser arrogante, não é dizer aos céus que nós não precisamos de Deus. Pelo contrário, a maturidade justamente se manifesta quando eu e você reconhecemos que precisamos de Deus. E eu termino a nossa escola bíblica dominical nessa manhã com a terceira e última parte do nosso estudo, o que Davi fez. O que Davi fez. Versículo de número 3, Salmo 131, versículo 3: Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Três coisas Davi fez aqui nesse versículo. Primeiro, Davi nos encoraja a esperarmos no Senhor. Espera, ó Israel. E essa é uma experiência que não só o crente maduro ou o crente imaturo, novo na fé, deve experimentar. Não. Notem que o texto diz: espera, ó Israel. E a ideia que nós temos aqui é que todo o povo de Deus deve esperar no Senhor. Devemos aguardar o tempo de Deus agir. Eu sei que não é próprio da nossa natureza manchada e corrompida pelo pecado o esperar. A tendência nossa é querer agir, é querer fazer. Mas o texto nos leva a confiar em Deus, a colocar diante do Senhor as nossas vidas, esperando no tempo certo do Senhor agir. Quando há de terminar a sua angústia? Quando há de terminar o seu sofrimento? No tempo que Deus determinar. Na hora que o Senhor determinar. É nesse tempo é que de fato nós vamos ver o agir de Deus. É no tempo que Deus determinou o sofrimento, ele há de ter o seu fim. A segunda lição que nós aprendemos à luz desse texto é que também nós devemos esperar de forma ativa. Não é esperar de braços cruzados, mas é esperar pelo menos nutrindo duas atitudes ativas no nosso coração, vou colocar assim. Primeiro, nós devemos esperar de forma exultante e alegre. O que eu quero dizer com isso? Sabendo que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que está ao nosso lado sempre, eu e você devemos esperar com essa confiança e com essa alegria. Senhor, muito obrigado. O meu coração rejubila pelo fato de saber que o Senhor está sempre comigo, que o Senhor está ao meu lado, que o Senhor cuida de mim. Segundo, temos que esperar também com confiança, com fé, lembrando que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Deus quer que nós esperemos Ele de forma ativa, não é cruzarmos os nossos braços, ficarmos prostrados em nossa cama, mas não, é continuar a viver, é continuar a fazer, é continuando adorando, é continuar servindo ao Senhor, sabendo
que Ele está ao nosso lado. Isso traz uma alegria eufórica ao nosso coração. E saber que Ele nos ouve, isso traz segurança à nossa alma. E por último, devemos esperar de forma contínua ao Senhor. Esse nosso esperar não deve ser só uma atitude esporádica, mas o viver a vida cristã é o esperar o agir de Deus. Esse verbo esperar deve nos acompanhar sempre. Faz parte da nossa existência, o esperar Deus agir. E isso fica muito claro quando Deus tira o seu povo do Egito. Durante os 40 anos de peregrinação, a presença de Deus com Israel se fez por meio de uma nuvem que os cobria e os protegia do sol durante o dia e uma coluna de fogo que iluminava o povo durante a noite. Israel somente andava enquanto a nuvem andava. Quando a nuvem parava, Israel parava. À noite, Israel só caminhava enquanto a coluna de fogo caminhava. Se a coluna de fogo parava, Israel também tinha que parar. Eles eram movidos, eles eram direcionados pela presença de Deus. Da mesma forma, eu e você entendemos que Deus nos libertou do império das trevas. E que a nossa breve existência aqui é comparada aos 40 anos de Israel no deserto. Aqui não é o nosso lugar. Assim como Israel caminhava para a terra prometida, nós também estamos caminhando para a terra prometida. Os nossos olhos não veem, nós não enxergamos essa terra, mas pela fé nós sabemos que ela existe, que essa terra, ela é real. E enquanto nós não chegarmos à terra prometida, a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, nós devemos ter a nossa vida movidos, direcionados e guiados pelo Senhor. Confie em Deus. Seja qual for a sua luta e dificuldade, espera no Senhor. Tenha de bom ânimo. Saiba que Deus, Ele está sempre contigo. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça a nossa fé hoje e sempre. Vamos orar? Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse dia e obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede estudarmos a Tua Palavra. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Abençoa-nos, ó Deus, que o Senhor não permita, ó Pai, que nós sejamos tomados pelo desânimo, pela fraqueza, mas que nós possamos, ó Pai, a cada dia andar confiados em Ti, esperando a Tua graça, sustentados pelo Teu amor. Dá-nos, ó Deus, um domingo de paz. Prepara, ó Deus, o nosso coração para que logo mais estejamos na Tua casa para ouvirmos a Tua palavra. Nós oramos com esperança e com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor possa sustentá-lo sempre.